O Supremo Tribunal Federal abriu uma licitação para a contratação de uma empresa que terá a função de monitorar as redes sociais 24 horas por dia, 7 dias por semana. A primeira coisa que me chama a atenção no edital dessa licitação é o valor previsto. O STF pode gastar até R$345 mil de dinheiro público, é claro, para os serviços que eu vou mostrar agora. O item 2.1 do edital diz o seguinte: a contratada deverá realizar monitoramento diário, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, dos perfis oficiais do STF nas redes sociais e de palavras-chave e temas de interesse definidos pelo tribunal, de forma a viabilizar a análise da presença digital do STF nessas mídias. Essa questão de presença digital do STF é reforçada no item 2.2.1, que fala em mostrar a evolução da imagem do STF. Bom, fica claro aqui que este monitoramento acontecerá de forma ininterrupta. Nós, usuários de redes sociais, estaremos vivendo em um verdadeiro Big Brother digital. E já que agora não podemos mais criticar, eu me restringo apenas às perguntas. Desde quando o Supremo Tribunal Federal, um tribunal, como o próprio nome já diz, e o mais importante dentro do Poder Judiciário brasileiro, se tornou uma instituição política para estar preocupado com a sua imagem nas mídias digitais? Aliás, que artigo da Constituição Federal permite que a Suprema Corte deste país tome uma medida como essa? A Constituição Federal que eu conheço, que é a brasileira, definitivamente não diz isso. Vamos adiante. O item 2.4 do edital diz o seguinte: a contratada deverá emitir alertas imediatos sobre temas com grande potencial de repercussão, incluindo sugestão de providências a serem tomadas em tempo real ou com a maior brevidade possível no âmbito das redes sociais. Vem cá. Por que o Supremo Tribunal Federal precisa ser avisado imediatamente sobre temas com potencial de repercussão? Que medidas poderiam ser tomadas mediante esses avisos que não seja a censura de publicações? E esse edital ainda vai além. O item 2.5 diz o seguinte: a plataforma digital da contratada deverá identificar públicos, formadores de opinião, discursos adotados, georreferenciamento da origem das postagens, bem como avaliar a influência dos públicos, dos padrões das mensagens e de eventuais ações organizadas na web. O que isso quer dizer? Quer dizer que o STF quer ter acesso à identificação de tudo e de todos que falam sobre ele, inclusive a localização exata das pessoas que fizeram tais publicações. Mas eu fiquei aqui pensando, por que o Supremo Tribunal Federal precisa saber a localização de uma pessoa que fez uma crítica a ele? Que medidas o Supremo pretende tomar de posse dessa localização? E o item 2.6.3.4 do edital é ainda mais específico: identificação dos principais formadores de opinião nas redes sociais que debateram sobre assuntos afetos ao STF, com análise de seu posicionamento, influência / capacidade de repercussão. Esse item aqui diz respeito diretamente a pessoas como eu. Eu nunca criei ou espalhei nenhuma mentira a respeito do STF, nunca fiz ataques à instituição, mas diversas vezes critiquei decisões dos ministros, ou seja, eu debati sobre assuntos afetos ao STF. Segundo esse edital, a empresa contratada deverá fornecer todas as informações que eu citei agora há pouco sobre mim ao STF. Agora eu pergunto, por que o STF precisa ter essas informações? Que medidas a instituição pretende tomar em relação a pessoas que fazem o trabalho que eu faço? E o último ponto que eu separei aqui para análise é sobre o que a empresa contratada deverá fazer em relação a cada rede social especificamente. Pegando aqui o exemplo do YouTube, o item 2.12 diz o seguinte: para o YouTube, a ferramenta deverá ter, no mínimo, as seguintes métricas: total de vídeos, visualizações de vídeos, tempo total visto, crescimento do tempo total visto, relação de like e dislike, crescimento absoluto de like e dislike, inscritos, crescimento de inscritos e taxa de visualização. O que isso quer dizer, pegando o exemplo do meu canal? A empresa contratada deverá entregar todas essas informações a respeito do meu canal ao STF. Afinal, como eu falei anteriormente, várias vezes eu já critiquei decisões que vieram do STF ou dos seus ministros mais especificamente. Só que eu estou muito curioso para saber o que ou por que o STF precisa de informações como o crescimento de inscritos do meu canal só pelo fato de que eu abordei assuntos afetos ao STF. O que a instituição pretende fazer ao ter acesso a essas informações? Aliás, em que artigo da Constituição Federal consta que a Suprema Corte desse país tem o direito de monitorar de forma tão aprofundada pessoas que simplesmente debatem sobre ela? Bom, diante de tudo isso, fica claro que criticar o STF passa a ser ainda mais perigoso para os cidadãos brasileiros. Por conta disso, mais uma vez eu me restringo apenas
às perguntas. Como uma das instituições mais importantes na defesa da democracia, o Supremo não deveria estar adotando uma postura contrária à descrita nesse edital? Um dos princípios da democracia não é justamente o direito aos cidadãos de discordar e de criticar de decisões vindas de instituições como o STF? Alguém consegue me explicar como esse monitoramento ininterrupto e completamente invasivo aos usuários pode fortalecer a democracia? E sabe o que é pior? Como o dinheiro utilizado para o pagamento da empresa contratada é dinheiro público, nós, cidadãos brasileiros, pagaremos para sermos monitorados 24 horas por dia, mas não para a nossa proteção como deveria ser. Seremos monitorados para sermos punidos se publicarmos algo que, na visão do Supremo, prejudique a sua imagem. Isso é democracia?